Dois. Hey, muito boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês esta noite. Afinal, porque sextou, não é? Com ser de conhecimento. É o que todos nós da comissão desejamos para esta noite de hoje, tá bom? Eu sou Ricardo Oliveira, aluno de administração do 5º período da Mari Thaís, e serei o seu mestre de cerimônia desta noite, tá bom? E para começar, galera, infelizmente estamos finalizando, este é o último dia do nosso evento da Semana do Empreendedorismo, Gestão e Inovação Empresarial, tá? E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à comissão por me convidar para fazer parte desse evento. Afinal, acredito que seja o meu primeiro evento assim, fazendo parte da faculdade, à frente da faculdade, certo? Então, estou muito honrado pelo convite, então muito obrigado, tá bom? Aproveitando também para fazer os agradecimentos, hoje é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, então eu não poderia deixar de agradecer a todas vocês mulheres por fazer parte do nosso empreendedorismo aqui, tá bom? Então, meus parabéns. E aproveitando também, tá? Eu gostaria de deixar um textinho, um pequeno texto de Augusto Curry, que diz o seguinte, rapidinho. Ser um empreendedor era executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. E não esperar uma herança, mas construir uma história. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? Ser empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la. Augusto Curry. Então, nesse dia, nessa semana, agradecemos a todos vocês, sonhadores, tá? Por transformar a nossa realidade muito melhor, tá bom? E voltando ao evento, eu gostaria de agradecer, fazer os agradecimentos aos nossos organizadores, que se empenharam muito por fazer isso acontecer, tá? Esse evento ele está sendo coordenado pelos cursos de Administração e Recursos Humanos da Faculdade da Mari Thaís, organizado pelos professores Anira Lins, Marinara Calisto, Elisane Neri, Antônio Sampaio e Priscila Barreto, e também a coordenadora Elba Carla, tá? Com a participação intensa dos alunos do 7º semestre. Então, muito obrigado a todos vocês por fazer isso acontecer e muito mais obrigado a vocês por estarem aqui. A sua presença é muito importante, tá bom? Agora, eu vou chamar um vídeo, tá? Um vídeo da comissão, tá? Coloca no aí, produção. Se enganem, tá? Os últimos 2 dias foram incríveis, tá bom? Mas não, hoje não vai ser menos por ser o último, não. Hoje a gente vai ter uma palestra que será apresentada por meu xará, Ricardo Titerix, e vai trazer o tema As competências necessárias para o mundo pós-pandemia, aqui pelo nosso canal ADM On no YouTube. Chama toda a família, chama todos os amigos, faz a pipoquinha, porque daqui a pouquinho ele vai entrar, tá bom? Mas, antes, a gente tem a nossa diretora acadêmica, tá? Que vai dar a sua palavra aqui, tá bom? Então, com a palavra, Tatiana Barcelos, a nossa diretora acadêmica. Olá, boa noite a todos. Ricardo, parabéns pela brilhante apresentação, do curso. Obrigado. Mas ainda a vocês pelo convite. Parabéns Estou muito honrado, pela empolgação, Você está realmente demonstrando aí
o quão importante é participar de momentos como esse. Parabéns. Parabéns aos organizadores do evento, ficaram lindos, né, no vídeo. E parabéns à professora Elba, né, que esteve à frente, né, capitaneando todo esse grupo maravilhoso para realizar esse evento grandioso e importantíssimo. Como o Ricardo disse, foram 3 dias, né, de grandes discussões, temas extremamente relevantes, importantes para a formação. Tivemos também a participação de alunos do curso de gastronomia e de cacau e chocolate nos 2 momentos, né, na abertura, na palestra de abertura, na palestra de encerramento. Então, parabéns também aos alunos desses 2 cursos, que junto com a DMRH foram convidados a construir mais esse conhecimento. Gostaria de agradecer ao nosso palestrante, né, que daqui a pouco será apresentado a vocês, professor Ricardo, que estava até poucos instantes no escuro, sem energia, mas o evento é tão magnífico que até isso foi restituído. A energia voltou e ele está pronto aí para nos brindar, né, com conhecimento e com esse tema tão instigador, que todo mundo deve estar se perguntando, né? Quais competências nós devemos realmente construir após esse período, né? Quase foram 2 anos, né? Quase de pandemia, sem aulas presenciais, sem o encontro, sem o aconchego, sem Elba o tempo todo ali visitando vocês na sala de aula, né? Sem os professores, né? Presencialmente. E na nossa vida mesmo, lá fora, no trabalho, nas relações familiares, foram muitas mudanças e que nos fazem realmente pensar o que a gente conseguiu construir de competência, de habilidades, de competências para viver esse novo momento e o que a gente ainda precisa trabalhar para viver um momento novo. Todos dizem que será um novo real, né? Um novo momento, mas eu entendo que a gente continua seguindo a vida, porém com competências diferentes, com posturas diferentes, para que a gente possa ter sucesso e agradecer por estarmos aqui, termos passado por essa fase tão difícil. A Faculdade Madre Thaís, ela está cheia de expectativas, né, para que em 2022.1 a gente consiga, de fato, né, finalizar, ter aí um momento de tranquilidade, essa pandemia realmente cesse, e a gente possa retornar às atividades presenciais, apesar de que estamos tendo, né, encontros presenciais já durante o semestre, alguns encontros presenciais, mas nosso desejo é que em 2022.1 a gente retome na integralidade, como sempre foi. É claro que algumas competências terão que ser, né, desenvolvidas, tiveram que ser desenvolvidas e vamos colocar em prática. O formato das nossas aulas provavelmente não serão os mesmos, as metodologias utilizadas provavelmente também serão modificadas para que a gente consiga fortalecer ainda mais o conhecimento e esse novo momento que nós estamos iniciando. A gente está iniciando também o processo de ingresso, né, de 2022.1. Estamos com o vestibular aberto, está acontecendo tudo online. Mais uma coisa que nós tivemos que aprender a fazer nesse período, né? Vestibular online, sem esse aluno aqui, no dia específico. Então, as provas estão acontecendo de forma online, as inscrições são online. E a gente está com a promoção, que eu gostaria só de deixar aqui, né, um recadinho para que vocês possam transmitir para outras pessoas também, que os alunos que fizerem vestibular agora e que se matricularem até o dia 5 de dezembro, eles terão um desconto de 40% durante todo o primeiro semestre, né? Isso é uma proposta para que a gente consiga fortalecer, para que as pessoas que estão tão incertos, né, do que vai acontecer, tenham essa condição de se organizar para retomar a sua formação. Parabéns, né, às mulheres pelo dia aí, o dia da empreendedora, né, feminina, da mulher que, se nós pegarmos estatisticamente aí falando, o crescimento da economia, o crescimento das produções,
O número de mulheres que contribuem com isso é fantástico. Né? A gente também pode pegar isso quando a gente faz aqui uma amostragem do número de mulheres que estão dentro das salas de aulas, fazendo seus cursos superiores nas diversas áreas. Como isso é uma crescente, né? Como o número de mulheres ele aumentou e como, ao sair daqui, elas conseguem empreender, elas conseguem gerar emprego, gerar renda e construir um país melhor. Professor Ricardo, obrigada por disponibilizar esse tempo, né, para nos brindar com o seu conhecimento, para fortalecer ainda mais o conhecimento dos nossos acadêmicos. Desejo uma excelente palestra para todos. A faculdade está aqui, não fechou as portas em nenhum momento durante a pandemia, está disponível para qualquer necessidade que vocês tenham, qualquer dúvida que vocês tenham, e estarei aqui acompanhando a palestra de perto para poder compreender um pouco melhor também sobre essas novas competências. Muito obrigada a todos, boa noite e excelente evento, excelente palestra. Muito obrigado, Tatiana. Bom, e que rufem os tambores. Daqui a pouquinho, calma, que ele vai entrar. Mas, antes, deixa eu apresentá-lo, tá? Ricardo Titerix, ele é mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, tá? E graduado em administração pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale. É administrador de empresas e sócio na Clarius. Instrutor e selecionador de cursos de empreendedorismo, tá? Com mais de 10 mil horas de execução na Empretec, instrutor e desenvolvedor de soluções educacionais corporativas para os temas de liderança, planejamento, empreendedorismo, resolução de problemas, jogos empresariais e finanças estratégicas. Então, vocês estão lidando aí com o mestre, tá? Coautor da metodologia do Empretec Rural, ONU, Sebrae, consultor credenciado ao Sebrae Santa Catarina e consultor credenciado à CNI, Confederação Nacional da Indústria da área de planejamento estratégico. Então, meus amigos, com vocês, professor Ricardo Titerix. O palco é seu, professor. Obrigado a todos. Obrigado, Ricardo, meu xará. Obrigado à faculdade. Obrigado à professora Elba pelo convite. É sempre agradável e isso me deixa muito feliz quando eu sou convidado a poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho daquilo que eu observo e convivo junto com outros empreendedores, outros empresários, e principalmente compartilhar esse aprendizado com essa juventude que a gente sabe que é eles que vão dar continuidade a tudo aquilo que a gente está deixando e quem sabe melhorar ainda mais o que a gente vem fazendo. Bom, em relação à temática que a mim foi concebida, e a gente começa aí a observar e entender um pouco de tudo isso que a gente vivenciou, de todos esses problemas que nós nos deparamos com algo que nunca imaginaríamos que iria acontecer, uma pandemia que levou a gente a paralisar praticamente o mundo, e ao mesmo tempo, tendo essa paralisia, ter que continuar empreendendo, tendo que continuar trabalhando, tendo que gerar receita para que a gente pudesse continuar. Obviamente, algo para muitos inusitado, apesar que a gente sabe que já passamos por muitas pandemias, e no que eu digo passamos, eu digo que a humanidade passou. Mas hoje, muito não se sabe. Algo novo, vamos aprendendo à medida que a gente vai obtendo mais informações sobre tudo isso que acontece, né? Mas muita coisa a gente começa a entender que muitas mudanças que a gente percebeu no mercado, e a gente começa a verificar essas mudanças, foram aceleradas pela necessidade. Então a gente começa a ter uma percepção que muitas mudanças que a gente tem que ter, ou as empresas sofrem, muitas delas vêm pela necessidade. Quer dizer,
muitas dessas mudanças, muita gente já vinha ouvindo sobre a questão do ensino à distância, das tecnologias remotas, muito já vinha falando sobre o atendimento medicinal à distância, a telemedicina, a gente já vinha ouvindo a possibilidade de fazer pequenas operações ou grandes operações à distância, mas tudo isso foi acelerado quando a gente se viu acuado num canto, muitos acuados em casa, sem saber, e aí, o que eu faço para me lidar nesse novo cenário que inicialmente era totalmente desconhecido. E quando a gente se vê acuado, a gente muitas vezes começa a pensar e olhar para o lado. Tá, e qual é a saída? O que eu tenho que fazer? Nesse momento, tantos empreendedores que nós vimos hoje no mercado só conseguiram aproveitar essa problemática da pandemia, e muitos aproveitaram essa desculpa para justificar um fracasso. Porém, muitos empreendedores, muitas pessoas, muitos funcionários, empregados, aproveitaram essa problemática para aproveitar uma oportunidade, para aproveitar algo que estava guardado, algo que estava, vamos dizer assim, adormecido no que diz respeito àquilo que eu sei fazer. Puderam, neste momento, demonstrar a sua capacidade de realizar, a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. E é neste momento que a gente começa a entender o que efetivamente diferencia muitos nesse dia a dia, porque a pandemia foi apenas um momento de dificuldade. A questão é que toda vez, todo dia, constantemente, a gente se depara com diversas dificuldades, algumas pequenas, outras grandes. Mas o que vai diferenciar é como é que a gente efetivamente usa essas nossas competências. A gente sabe que com essa mudança da pandemia, gerou para a gente um impacto no nosso mercado, né? Se puderem passar para mim o slide, a gente começa a entender que muitas relações mudaram no mercado. Tanto a relação pessoal, a questão do distanciamento, ao mesmo tempo que a gente ficava muito conectado nos celulares, nas redes sociais, a gente começou a verificar que esse distanciamento pessoal não impediu que a gente começasse a comunicar, mas começamos a utilizar das redes sociais, das comunicações através da internet, não apenas para que a gente pudesse conversar, mas sim utilizar isso como forma de aproximar os nossos clientes, consumidores, e a gente começou a perceber o quanto que a internet pode ser ainda explorada em questão de geração de negócios, de geração de receitas, né? Ao mesmo tempo, a relação de consumo que os clientes tiveram, e a gente viu isso no mercado, mudou muito. Muitas pessoas ainda tinham receio de utilizar compras via internet, a questão da comunicação mais direta, não apenas via celular, via e-mail. A gente começou a verificar que N formatos de comunicação começaram a aproximar a relação de cliente, a relação de consumo. E a gente verificou o quão as empresas estavam distantes dessa relação de tecnologia com a integração e interação com o seu cliente. E viram, de uma noite para o dia, terem que mudar totalmente o seu medo, o seu jeito de interagir com os seus clientes. Viram que a internet, as redes sociais, o Facebook, não são apenas para divulgar ou compartilhar nossas experiências, mas saber que essas redes sociais são efetivamente utilizadas para começar a relacionar o consumo.
Mas interessante que muitas não estavam preparadas para isso, né? E perceberam que tinham que mudar o jeito de funcionar para poder entregar mais valor ao seu cliente, né? A gente começou a verificar também a relação não apenas com o consumidor, mas sim com os nossos funcionários, o jeito da gente trabalhar. A gente começou a perceber, principalmente, que as empresas começaram a deixar cada vez mais aquela sensação, aquela exigência de cobrar o antigo ponto, né? Tem que bater o ponto para dizer que está presente, tem que vir na empresa, tem que vir lá sentado, produzindo. Mas muitas vezes a gente percebe que as empresas que têm aquela política da meritocracia, quer dizer, eu remunerar, eu valorizar, não por quantas horas o meu funcionário funciona ou está presente na minha empresa, mas sim o quanto que ele está entregando de resultado. Eu não quero, e hoje em dia a gente conversa com muitos empreendedores, os empreendedores não querem um funcionário que vá para a empresa e aumente o faturamento do negócio, que venda muito. Eu prefiro que ele venda menos, mas me traga muito mais valor, me traga muito mais lucro em relação às suas atividades. E tudo isso leva a gente a entender quais são as tendências no próximo pós-pandemia. Se puder mudar o slide. E a gente começa a perceber algumas linhas de pensamento, algumas linhas de análise. Uma das tendências que a gente vê nesse pós-pandemia é essa questão da experiência de consumo. Os consumidores hoje buscam uma experiência, um valor diferenciado. A gente começa a verificar cada vez mais desperta a necessidade de uma relação entre o consumo. Eu não quero apenas comprar uma bicicleta, eu não quero mais apenas comprar um celular. Eu quero ter a experiência de ter esse consumo. Então, muito mais a gente perceber que a gente tem que se envolver, entregar muito mais do que apenas um produto. A gente não vende mais uma pizza, a gente vende uma sensação, um prazer gastronômico, uma experiência. E a gente começou a perceber o quanto que ir a um restaurante tem um valor em relação a eu conseguir ter toda essa experiência, transportar essa experiência de estar sentado num restaurante, transportar isso para uma encomenda delivery. Porque a gente percebe que hoje em dia, no pós-pandemia, essa experiência de estar no local é muito maior do que apenas ir lá e consumir o produto. A gente identificou nesse pós-pandemia o quanto o avanço do virtual aconteceu, né? O gerar experiências atrativas, positivas, vantajosas, muito mais do que apenas a presencial, né? A gente percebeu as empresas de construção, né? As incorporadoras, as construtoras, começando a trazer para o virtual toda uma experiência que o cliente teria se ele fosse visitar o seu empreendimento, né? O uso de tecnologias de realidade virtual, onde a gente pode entrar num apartamento decorado, conhecer isso. E a gente percebeu nessa pandemia o quanto que o mercado da construção civil cresceu, o quanto que as empresas, que as pessoas, por deixar de consumir muito do seu supérfluo, por ficar mais em casa, começaram a perceber a necessidade de investir mais na sua casa, começaram a prestar mais atenção no aconchego. Por isso que o mercado de construção civil foi muito aquecido em relação a isso. Outro ponto que a gente começa a perceber, pode mudar os slides, por favor? A gente vê a questão da preocupação com a saúde e a qualidade de vida, né? Muitas das pessoas começaram a buscar por mais saúde. E essa questão do equilíbrio, né, da saúde mental com a saúde física, começaram a dar muito mais valor. E é interessante que quando a gente começa a dar mais valor a isso, porque a gente tem mais tempo para se dedicar. A questão que a gente começa a verificar nessa questão da pandemia é por causa do nível de flexibilidade do local do trabalho, e hoje a gente começou a perceber o jeito das empresas funcionarem, que a gente pode estar em qualquer lugar do mundo
trabalhando, entregando o resultado para a empresa, e isso dá muito mais qualidade de vida. A gente percebeu e a gente está fazendo isso agora. Eu estou aqui em Santa Catarina, vocês estão aí no norte do país, e a gente está próximos. A gente sente que o contato físico ainda é necessário, mas nada impede que a gente, através da tecnologia, gere mais atração. O interessante é que, com essa flexibilidade, a gente percebeu o quanto que a gente economizou de tempo em relação ao deslocamento. Transferimos essa economia de tempo para a qualidade de vida. Pensar mais no equilíbrio, ter mais saúde em relação a isso. E a gente começou a pensar muito bem em relação à questão da descentralização do consumo. O consumo não fica mais concentrado nos grandes centros. Como houve uma migração de pessoas que saíram da cidade e foram mais para o interior, onde buscaram conhecimento, qualidade de vida. Professor, só um instantinho. O senhor está com problema no microfone? Tá abafando, eu acho que tem um problema. Acho que tá abafando na roupa, algo assim. Vou puxar para fora. Ver se melhora assim. Tá melhor assim? Tá melhor agora. Obrigado, professor. Deixa eu tirar ela aqui. Tira dentro da camisa, porque a gente parece que é mais difícil. Aí dificulta o processo. Deixa eu botar os dois fones juntos e aí melhora. E agora, como é que tá? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Muito bem, vou tentar Podemos seguir. ficar mais próximo. Então, com essa descentralização do consumo, gerado pela migração de trabalhadores de centros maiores para centros menores, a gente começou a perceber que o mercado começa a girar muito mais espaçado, né? Não está muito mais concentrado. Isso começou a perceber muito a questão do consumo muito mais responsável, consciente. As pessoas começaram a gastar mais naquilo que efetivamente é necessário para o seu dia a dia. Isso gerou um nível de economia. Quer dizer, negócios voltados muito para a questão do supérfluo começaram a ter que se reinventar ou até mesmo mudar de segmento, porque o consumo efetivamente mudou. E tudo isso faz com que a gente desenvolva outras competências, ou necessite de competências específicas. Tá? Pode mudar os slides aí. E aí a gente começa a entender, primeiramente, o que é uma competência, efetivamente. O que é uma pessoa competente? O que é desenvolver uma competência? Competência nada mais é do que aptidões necessárias para realizar uma determinada atividade. Quer dizer, se eu vou desenvolver um trabalho na área de logística, eu preciso ter a habilidade de desenvolver aquela atividade. E aí está muito ligado ao que a gente chama, hoje em dia, e a gente vê muito isso no nosso dia a dia, o que muitos estão chamando de soft skills ou hard skills. Né? Quando a gente faz a analogia com a computação, né, nós temos o hardware, que é o computador, que é a tela, que é o teclado, e a gente tem o software, que é aquilo que está internamente. E aí a gente começa a fazer essa analogia para o nosso dia a dia, para o slide, para o nosso dia a dia, para a pessoa que nós somos. Né? Quando a gente fala isso, a gente começa a verificar que não adianta ter apenas conhecimento técnico. Não adianta eu começar a pegar um livro, ler como é que se faz uma determinada atividade, como é que eu faço uma venda, como é que eu desenvolvo um planejamento estratégico, como é que eu crio ou identifico oportunidades de negócio. Não adianta ter essa habilidade técnica desenvolvida se eu não tiver juntamente uma habilidade comportamental associada. Não adianta eu saber fazer se eu não quiser fazer. E com esse pensamento, eu acredito que o desenvolvimento do comportamento se torna muito maior para o dia a dia de uma empresa. Porque se a gente fazer uma analogia com a Fórmula 1, a Fórmula 1 hoje em dia, ela tem os melhores carros, os melhores combustíveis, os melhores pneus, os melhores engenheiros,
os melhores diretores de equipe, mas nada disso garante que efetivamente aquela determinada equipe de Fórmula 1 venha a vencer uma determinada corrida. Existe ainda um elemento fundamental na equipe que pode decidir o sucesso ou o fracasso daquela equipe de Fórmula 1. E eu estou falando efetivamente do piloto. Quer dizer, não adianta o piloto saber pilotar. O saber pilotar eu sei que eu tenho que sentar no carro, eu tenho que botar a mão no volante, eu tenho que virar o volante em determinado momento, eu tenho que acelerar, eu tenho que frear. Se eu não tiver junto, embarcado nesse piloto, toda uma bagagem de comportamento. Saber que em determinado eu tenho que esperar, então eu sei que eu tenho que frear, eu sei acelerar. Isso é uma competência técnica, saber fazer esse movimento. Agora, saber segurar a tua ansiedade de querer ultrapassar o carro. Não, peraí, não é o melhor momento. Saber desenvolver um plano que eu tenho que parar determinados momentos na corrida para fazer abastecimento ou para trocar o pneu, ou saber qual pneu trocar, isso é uma competência técnica. Agora, ter competência comportamental para aguentar isso, para fazer isso acontecer, a gente tem que desenvolver. Pode passar 2 slides para mim, por favor? Mais um, por favor. Com isso, pode passar mais um. Com isso, a gente começa a entrar no que eu considero de competências para essa nova virada pós-pandemia, né? E isso aqui, independentemente da profissão, independentemente da atividade, seja eu empreendedor, seja eu empresário, seja eu aluno, seja professor, seja eu funcionário de qualquer empresa. O que a gente tem que entender é que hoje em dia, no mercado, as pessoas, o mercado exige pessoas, empresários, funcionários, a gente precisa de resultado. A gente precisa de pessoas que tragam para a gente resultado. E para que isso aconteça, não adianta apenas eu estudar técnicas para isso. Eu preciso desenvolver o que a gente chama de competências comportamentais. E uma delas, é o que eu trouxe aqui para vocês, é o que eu chamo de pensamento ágil focado em solução. Muitos hoje ficam muito mais preocupados em encontrar um problema, em resolver um problema, em vez de buscar soluções para aquilo que pode vir a se tornar um problema. Isso está muito ligado ao que eu chamo de iniciativa, né? O pensamento ágil é fazer a coisa rápida, fazer a coisa na hora que tem que fazer. Então, isso está associado a um comportamento. O comportamento que a gente fala é algo que eu tenho que fazer. Quando eu entro em ação, quando eu levanto da cadeira, eu estou tendo uma ação. Então, a gente começa a perceber se é para fazer, então faça. Não fique deixando para fazer mais tarde. Isso é um ditado que a gente já vem ouvindo há muito tempo. Se tem alguma coisa que eu possa fazer hoje, para que deixar para amanhã? Então, se é para fazer, faz. Outro ponto que a gente começa a perceber no dia a dia das pessoas é buscar novas soluções para novas necessidades. A gente tem que entender que cada vez que o tempo vai passando, necessidades novas vão aparecendo. Então, não adianta eu querer desenvolver um produto, não adianta eu desenvolver um trabalho, não adianta eu querer fazer alguma coisa. A pergunta que eu tenho que fazer é: o que vocês precisam efetivamente? Qual é a necessidade do meu cliente? Qual é a necessidade do meu mercado? Qual é a necessidade no meio que eu interajo? Baseado nessa necessidade, eu vou começar a olhar o que efetivamente eu posso trazer de solução que atenda aquela necessidade que o cliente quer, que os meus funcionários precisam, que o mercado efetivamente precisa. Independentemente do lugar, e isso aqui é uma coisa bem interessante, independentemente de onde você esteja, fique atento. Fique atento às pessoas, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão mexendo. Às vezes a gente pode até se taxado, mas esse cara é enxerido.
Quanto mais enxerido eu for, mais ideias de solução de problemas eu posso ter. Isso é interessante porque, independentemente da situação que eu estou, eu tenho que estar conectado ao ambiente. Eu tenho que estar atento. Porque, assim, é numa fala de alguém, numa palavra que voa, que pode acontecer e surgir uma grande oportunidade de resolver um problema de alguém. Né? A gente começa a perceber que se eu estou lá num posto de gasolina fazendo um lanche e de repente duas pessoas sentam ao meu lado e começam a conversar, a falar, e eu começo a ouvir, eu estou sendo enxerido porque estou ouvindo a conversa? Não, eu estou ouvindo porque provavelmente estão falando de algum assunto que está ligado a alguma habilidade que eu tenho, alguma competência que eu sei fazer, algo que eu consigo resolver. E pode ser que possa surgir alguma oportunidade de negócio. Outra competência que a gente começa a perceber também, pode mudar os dados, por favor, é a competência de adaptar-se às mudanças e principalmente a questão de resolução de problemas. Né? Então, hoje, o que o mercado valoriza muito são pessoas que conseguem se adaptar rapidamente à mudança. Quer dizer, seja essa mudança de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de uma função para outra. E aí a gente começa a verificar isso numa pandemia. O quão rápido eu me adaptei a esse mundo tecnológico, a trabalhar de maneira remota, onde exigiu de mim uma competência muito ligada à questão da organização. Eu começar a me organizar, o meu trabalho, a eliminar ou diminuir o nível de interferência externa que possa me deslocar. Então, saber o momento de mudar com base nos resultados que a gente está alcançando. Isso é coisa interessante, porque isso beira muito a questão da teimosia. O que é ser persistente ou teimoso? O teimoso, ele repete várias vezes a mesma coisa e não sabe por que está repetindo ou por que está continuando. O persistente não. O persistente, ele sabe exatamente o momento de parar, porque ele está avaliando o resultado. Então, se eu não tenho o resultado daquilo que eu fiz, imagine, eu estou tentando vender algo para um determinado cliente, ou estou tentando acessar um determinado fornecedor, e eu não estou conseguindo, eu estou verificando, eu fiz um jeito, não estou conseguindo. Tento mais uma vez, não tenho o resultado. Agora, se eu continuar tentando fazer a mesma coisa, esperando ter um resultado diferente, eu estou beirando a loucura. Quer dizer, se eu verifico que eu faço de um jeito e não tenho resultado, eu tenho que parar e mudar do jeito. Então, eu tenho que saber mudar no momento que eu vejo que os resultados não estão funcionando. Se eu desenvolvo uma estratégia de captação de alunos junto à universidade e vejo que eu determinei que naquele período específico eu queria captar X alunos, sei lá, 100 alunos naquele determinado período, utilizando uma determinada estratégia, e se eu vou monitorando o desempenho e verifico que desse jeito não está funcionando, opa, eu tenho que parar e mudar. Porque senão eu não estou resolvendo o problema, eu estou persistindo no problema. Principalmente em questão também em saber agir frente à dificuldade. Né? A gente tem aí, hoje em dia, a gente verifica na juventude a capacidade de muitos, à medida que se deparam com uma dificuldade, efetivamente desistir. Então a gente tem que saber que a gente tem que continuar, mesmo que aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu me deparei possa ser impossível no início, né? A gente começa a verificar que uma das competências muito hoje focadas e procuradas nos profissionais é a capacidade de superar obstáculos. E a questão de superar obstáculos está muito ligada a uma outra competência que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que está ligado na capacidade de eu saber para onde é que eu quero ir. Se eu sei efetivamente o resultado que eu quero alcançar, e se eu me deparo com uma determinada dificuldade, mas eu estou muito motivado no resultado que eu estou buscando, é óbvio que eu vou agir de alguma forma
para ultrapassar essa dificuldade. Outro ponto que a gente vê aqui, que muitas vezes, para a gente abrir mão ou ter que resolver o problema, a gente tem que renunciar a algo para resolver algum problema que não foi resolvido ainda, né? Muitas vezes a gente percebe que para resolver um problema, a gente tem que passar um pouquinho do nosso horário, que a gente tem que abrir mão, de repente, de um final de semana, que a gente tem que abrir mão, de repente, de um evento social à noite. Por quê? Porque eu estou focado em resolver o problema, eu tenho que entregar o resultado. Principalmente se eu falei para o meu cliente, ou para o meu chefe, ou para a pessoa que está esperando de mim aquele resultado, que eu vou entregar. Então, o nível de comprometimento se torna extremamente elevado. Hoje, efetivamente, a gente considera, eu considero essa frase, né, renunciar a algo para resolver algum problema não resolvido, muito focado com aquilo que a gente já vem falando e já vem ouvindo, que é o vestir a camisa. Né? O que é o vestir a camisa? Cara, hoje à noite eu não vou poder ir para o happy hour da empresa porque eu tenho que resolver esse problema aqui. E é isso que as empresas hoje necessitam e pedem. Pode mudar para mim o slide? Outro ponto, outra característica que eu percebo muito hoje nas conversas que eu tenho com empreendedores e empresários é a necessidade que se tem para que as pessoas que estão envolvidas nos negócios, a capacidade dela ter o sentimento de dono, né? Eles terem a mesma sensação, vem cá, eu faço parte deste negócio. E a parte da remuneração que vem desse negócio, que para o sócio vem na distribuição de lucro, vem na minha relação de resultado. Então, um dos pontos que a gente vê quando a gente entende que a gente necessita ter essa geração de sentimento de dono, é a capacidade que eu tenho de definir os meus objetivos a serem alcançados. Sempre que eu vou entrar em ação, e isso é uma característica que vocês têm que começar a desenvolver, sempre que eu vou fazer alguma coisa, independentemente da situação, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, o que eu quero alcançar de resultado. Bom, foi me dado a tarefa de vender. Antes de eu sair vendendo, eu tenho que definir, vem cá, o quanto que eu quero vender? Qual é o número de clientes que eu quero atender? Qual é o volume de faturamento que eu quero alcançar? Qual é o lucro que eu quero chegar? Aonde eu almejo chegar? Tanto no curto prazo, como no longo prazo. Porque uma das características que eu vejo hoje nos empreendedores de sucesso é que eles têm clareza para onde querem ir. E aí é uma questão muito, muito interessante para fazer para vocês aí que estão me ouvindo. A minha pergunta é, para onde é que vocês querem ir? Onde é que vocês querem chegar nos próximos 10 anos, 20 anos? Vocês têm clareza nisso? Porque os empreendedores, os donos de negócios, que buscam um profissional, eles querem efetivamente saber para onde é que quer chegar. Tu não sabes onde é que quer chegar, como é que vai me ajudar a chegar aonde a minha empresa tem que chegar? Então, estabelecer os resultados antes de entrar em ação é fundamental. Eu acho que é um dos pontos mais importantes que diferenciam muitas pessoas hoje em dia no que diz respeito à competência. Saber efetivamente por que eu estou me movimentando, por que eu estou sacrificando esse meu happy hour, por que eu estou parando e buscando informação, por que eu estou planejando, qual é o sentido disso? O sentido disso é qual é o resultado. Nenhuma pessoa, e aí é que diferencia muito o determinado profissional que se busca hoje no mercado, e essa é uma das competências que eu considero mais importante, é a capacidade de eu saber definir os meus objetivos antes de eu tirar a bunda da cabeça. Essa, para mim, é fundamental. Pode passar para mim o slide? E aqui a gente chega praticamente na metade do nosso bate-papo, que está muito ligado a uma competência ligada à inovação e à criatividade. Hoje, o mercado busca a capacidade das pessoas de serem criativas, serem inovadoras. É fazer a mesma coisa de uma maneira diferente. Buscar sempre uma melhoria, mas não qualquer melhoria. Porque quando a gente fala em melhoria, a gente está falando em melhoria de qualidade. E quando a gente fala em qualidade, a gente sabe que quem tem que perceber a qualidade é o meu cliente. Eu posso ter o melhor serviço, a
melhor estrutura, eu posso ter o melhor produto, a matéria-prima mais refinada para desenvolver o meu produto, mas se o meu cliente não perceber isso durante a sua experiência de consumo, isso efetivamente não vai gerar qualidade. Isso não é qualidade. A qualidade não percebida, para mim, é a mesma coisa que não ter qualidade. Então, buscar melhorias com foco no cliente e na sua experiência sem que afete o custo e o prazo, né? Porque o que é ter inovação ou ser criativo? Eu faço muita analogia a isso, a questão das instituições financeiras, né? A gente sempre sabe, começa a perceber à medida que a gente vai no banco, que um banco não tem qualidade, a gente diz, vou ser atendido, vejam aquela fila quilométrica, demoro 2 horas para ser atendido, para mim, o banco não tem qualidade. Agora, chegar lá e botar mais 20 pessoas no caixa para atender, isso qualquer um faz. Isso não é ser inovativo, isso não é pensar fora da caixa. E aí a gente começa a verificar que quando o foco está no cliente e está o foco na experiência que o cliente vai ter, a gente começa a perceber que uma série de ações, onde os bancos começam a desenvolver aplicativos no celular para que a gente possa fazer o máximo possível nele e sem ter que ir ao banco, o número de caixas eletrônicos maiores, porque isso aumenta a minha experiência de atratividade, diminui a experiência negativa em fila de banco, a ter a possibilidade de fazer agendamento com o meu gerente para que ele possa me atender no horário, no dia específico, a capacidade de eu ter, através da interação da internet, o contato mais próximo do meu próprio gerente. Isso aumenta a minha atratividade, aumenta a experiência que eu tenho com o meu cliente. Isso leva muito a desenvolver valor e entregar esse valor ao cliente. Então, a gente tem que começar a entender, para que a gente possa pensar de maneira focada muito na qualidade, reduzindo custos, reduzindo o tempo de execução das tarefas, qual é a entrega que eu faço ao meu cliente? O que o meu cliente espera? E aí eu faço um contraponto até com a própria faculdade, né? A faculdade ela tem que estar integrada com o mercado, porque quem é o cliente de uma instituição de ensino? Não é o aluno. O cliente de uma instituição de ensino é o mercado. O que o mercado quer? O que o mercado precisa? Baseado nisso, eu vou desenvolver toda uma série de atividades acadêmicas, práticas, vivenciais, para que esse meu aluno esteja pronto, tenha qualidade focada naquilo que o cliente quer. Aí sim eu estou entregando o valor. Mas se você entrega valor ao seu cliente, à medida que eu entrego o aluno capacitado tecnicamente e capacitado comportalmente, quer dizer, o desenvolvimento comportamental dele, para que ele possa fazer a diferença. E aí eu dou a brecha para a faculdade Mar de Thaís, de falar um pouquinho para o seu aluno o que ele pensa, o que ele vê, entrega para o mercado que vai fazer a diferença para esse seu aluno. Elba. Obrigado, professor. Eu quero chamar aqui os professores Elba Sampaio e a aluna de RH, a Raquel, a gente poder fazer um bate-papo bacana aqui. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Quem é que vai começar? Boa noite a todos, né? Deixando essa brecha que o professor Ricardo colocou para a gente, é interessante quando ele coloca que é exatamente o mercado que dita as nossas disciplinas, o nosso objetivo, as competências e habilidades desse profissional que a gente vai colocar no mercado. E nada melhor do que nossa FMT, nosso curso de administração. Nesse momento, a gente quer exatamente mostrar alguns depoimentos de quem está fazendo, de quem está presente. Mas eu digo para vocês que, assim, é com muita ousadia que o nosso núcleo, né, de estruturante, né, o nosso NDE, ele senta exatamente para examinar o que é que o mercado está exigindo desse profissional. E um ponto interessante que o professor coloca aí, que a gente está sempre colocando para vocês, alunos, né, vocês que
futuros gestores, vocês que estão à procura de um curso que exatamente vai de encontro a todas as respostas que o professor Ricardo está colocando aí, aonde você quer estar, qual a mudança que você tem que fazer nesse momento. Então, o nosso curso é exatamente direcionado a esse mercado. E é interessante mais ainda esses 2 pontos principais, que não é só a parte técnica, e nós, o nosso corpo docente, nós temos exatamente esse cuidado especial com relação a comportamento, né? Porque diante do que a gente está acompanhando, hoje as pessoas estão sendo desligadas por comportamento, e não pela questão técnica. Isso é interessante, é um ponto que a gente está com muita relevância, né? E até o fruto, né, de um trabalho comportamental, a gente está vendo os alunos que abraçaram essa Semana do Administrador. Então, nesse momento, a gente abre o espaço, né, nada melhor, eu sou, vamos dizer assim, né, para falar do curso, tanto de administração como de recursos humanos, eu sou suspeita, por adorar os dois, né, é como se fosse uma mãe e uma filha. Mas, assim, tem o professor Sampaio, que está aí presente, né, ele, como professor do curso de ADM e de recursos humanos, vai falar para vocês exatamente, né, o que é que esse curso está proporcionando dentro desse mercado de trabalho, as experiências que ele tem, os nossos egressos também que ele tem acompanhado. E a gente tem um depoimento também do Ricardo, que está aí, mestre de cerimônia, que faz parte do nosso curso de ADM. A aluna Raquel, ela está com um probleminha para entrar, mas daqui a pouco eu acho que ela consegue, para falar também sobre o curso de recursos humanos. Então, eu quero falar para todos vocês que estão aí, que ainda não decidiram qual curso, né, qual a faculdade, corram, né, aproveitem essa bolsa que a Faculdade Mater está dando, aproveitem o nosso curso de gestão, né, porque é a gestão que está dominando, faltando exatamente nesse país, e não existe gestão sem pessoas, tá bom? É com você, professor Sampaio. Valeu, Pro. Obrigado a todos aí. Gostaria de agradecer a presença do nosso professor Ricardo Titerix. Já tive a oportunidade de prestigiar uma palestra dele, estou tendo a segunda oportunidade e, assim, brilhante, muito boa o comentário. Estou muito feliz com esse evento, né? Um evento feito por alunos, né, da faculdade que estão ainda fazendo parte, ainda não são formados ainda. Isso é muito emocionante mesmo, né? Algo bem desafiador. São ainda alunos que estão entrando para esse mercado aí, que é altamente competitivo. Então, assim, não vou falar muito, vou só pontuar a seguinte situação. A administração é uma área que as empresas, elas ditam as coisas, né? Esse mundo que nós vivemos é um exemplo, né? Esse é um mundo nada mais é do que o que as empresas querem que a gente faça, né? Então, assim, qual é o carro que você sai? De que forma você chega na faculdade? De que forma você se veste? O que é que você anda no seu celular? Isso, na verdade, são criações que as empresas nos deram, né? Esse mundo criado por empresas, né? Nossos hábitos, costumes, a forma como a gente se veste, né? O que a gente usa, são marcas, são empresas. Então, onde estão essas empresas? Né? Então, assim, a gente vê também que se a gente faz um estudo das potências mundiais, né? Estados Unidos está na primeira, China está na segunda, né, colocação, você vê onde estão as maiores empresas do mundo. Estados Unidos, China, né, Japão. Então, por quê? Porque a engrenagem desse mundo capitalista são as empresas. Né? E as cabeças pensantes das maiores empresas são, consequentemente, o primeiro mundo, não é verdade? Então, assim, falando dessa dinâmica, achei muito feliz aí a colocação do professor Ricardo sobre a demanda que emana do mercado, né? Não faz sentido a gente procurar algo que não exista no mercado, né? A gente vê aí a dinâmica das maiores universidades do mundo, né, do planeta, né? Harvard é a maior, né, referência à administração no mundo, né? Isso. Depois fica uma europeia de Londres, né? A Universidade de Londres, a segunda maior. Terceira maior, Estados Unidos, vem com MIT, por aqui que pareça, né? A gente pensa que é só engenharia. Mas não, a Universidade de MIT também é uma referência em administração, localizada nos Estados Unidos, e também na Pensilvânia também temos aí uma universidade de administração. Então, assim, veja que onde está a administração?
quem joga a luz para a administração são justamente o primeiro mundo, né? Produzir não é mais segredo, entre aspas, né? Se recurso financeiro não for problema. Mas o que é que faz uma empresa ela se dar bem em relação à outra, né? O que é que faz a Nissan vender tanto? O que faz a Ford vender tanto? Na verdade, isso aí são dinâmicas, né? Existem vários livros que vocês podem consultar. Eu gosto muito de falar para vocês do livro Turbinado, que fala de gestão, né? Um brasileiro que tomou a frente aí da Nissan, né? Depois foi para Renault e fala: eu não fiz nada, não coloquei nenhum parafuso aqui, eu só utilizei teorias e técnicas de gestão. Se você for ver o currículo dele, né? Ricardo Goss, né? Ele era ser professor, né? Ele era doutor, mestre, todo o caminho para ser professor, né? E a Nissan perguntou a ele: poxa, ele perguntou, por que eu posso fazer se você dirigir? Não, mas o nosso problema não é uma questão de saber carros, a gente precisa de alguém que sabe de negócios, né? E foi isso que ele fez, aplicando as ferramentas, ele conseguiu transformar a Nissan no que é hoje, que dispensa comentários, né? Então, assim, por que cursar administração? E por que cursar RH? Rapidamente, eu quero resumir para você o seguinte: primeiro, porque questão de empreender, né? O empreendedorismo hoje é uma realidade, né? Foi bem colocado pelo professor aí, a questão dessa dinâmica aí virtual, né? A saída, mais uma vez, foi o empreendedorismo para muitas famílias, muitas pessoas, né? Então, por que não continuar com essa cultura? Não é isso? Outra coisa, a média salarial, certo? Se vocês forem pesquisar, é uma média salarial excelente a área de gestão, certo? Excelente, né? Possibilidade de atuação múltiplas, né? Várias possibilidades de atuação em administração. Consultoria, finanças, marketing, planejamento estratégico, recursos humanos, que é hoje gestão de pessoas. Então, assim, você pode atuar, né? É uma profissão em alta, né? A gente viu hoje que, atualmente, né, com essa dinâmica aí, que a pandemia acelerou, né, como foi bem colocado, já era uma coisa que ia acontecer, mas a pandemia simplesmente acelerou. A gente vê que é uma demanda real para gestores, né? Outra coisa é concurso que estimula a criatividade, né? Você tem que ter criatividade, né? Não existe uma fórmula de bolo para você administrar, né? Primeiro dia de aula, vocês sabem disso. Senão não faria sentido a gente estar falando de administração aqui essa noite, né? Porque não existe esse caminho. O que existe, na verdade, são essas teorias, né? Essas vicissitudes aí, vividas por outras realidades, outras instituições, que dá um caminho para a gente a seguir, mostra a gente, pelo menos, o que não fazer, né? Já sabe que vai dar errado ou não, né? E outra coisa, é uma profissão, é uma das mais importantes profissões do mundo. Se vocês forem ver lá na revista Forbes, né, existe uma lista de pessoas mais influentes no planeta, certo? E a maioria delas são formadas em administração, por incrível que pareça, né? Eu gosto de chamar a atenção aqui do Robinson Walton, que é o presidente da Walmart, é o 17º homem mais rico do mundo, vocês terem uma ideia. E uma mulher também, né? Susan Catherine, é uma alemã, ela é a 6ª mulher mais influente do mundo formada em administração também, né? Então, são dados da Forbes aí. Então, isso aí dispensa comentários, né? E, por fim, e não menos importante, é a realização pessoal. Eu acho que você tem que fazer algo que você gosta. E a administração, realmente, é algo, né, que dá uma realização pessoal, assim, ímpar. Logicamente, para aqueles que se encontram nesse caminho, certo? O setor de recursos humanos, a área de recursos humanos, que gestão de pessoas, não fica para trás. Rapidamente falando, né, graças ao setor de recursos humanos, o trabalho híbrido em muitas empresas ele foi possível, certo? O recursos humanos foi uma das ferramentas mais utilizadas nessa atual realidade que nós estamos vivendo, não é isso? Então, a gente viu aí o aumento da autonomia, já foi percebido que o trabalho híbrido aumenta a autonomia do funcionário, da pessoa, do colaborador. Isso é interessante, certo? Redução de atrasos, né, facilidade de gestão de tempo, então várias coisas, produtividade, nós vimos que o trabalho híbrido gerou produtividade, isso graças também ao trabalho do setor de recursos humanos, né, setor de gestão de pessoas, né? Então, assim, o bem-estar dos trabalhadores é algo que a área de setor de recursos humanos também, ela proporcionou isso nesse momento, né? Então, condições de trabalho e tudo, né? Automatização de processos, treinamento online. Hoje se fala em treinamento online, né? Então, assim, essa questão da conectividade é algo que nós nos debruçamos, forçosamente ou não. Eu acho que esse caminho seria o caminho natural, né? Existem estudos que mostram que o Brasil está mais ou menos de 10 a 20 anos atrasado. Então, se a gente quiser ver o futuro, é só comprar uma passagem, dar uma chegadinha ali na China e a gente vai ver o que é o futuro. E o futuro já é isso, né? Nos países do primeiro mundo, né? Então, você não precisa transcender aí né,
esses filmes futuristas. É só você ir na China, você vai ver como é que vai ser o mundo daqui a 20 anos no Brasil. Certo, meus amigos? Então, assim, mais uma vez, quero agradecer aí a todos. Dizer para vocês que realmente o que vocês estão fazendo é grandioso, né? Vocês não estão fazendo apenas um curso de administração, vocês estão na direção da vida de vocês. Continuem assim, certo? E eu quero passar a palavra agora para o nosso amigo Ricardo, né? O Ricardo aluno, tá certo? Vou passar a Obrigado, palavra. professor. Acho que daqui a pouquinho o Carlos Eduardo vai entrar aí para participar com a gente, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de deixar um relato aqui, certo? O professor falou de todas as coisas positivas que é a administração. Não vai adiantar eu falar tudo de novo, né? A administração é isso. Acabou, não tem para onde ir. É administração. É isso, tá? Eu vou deixar aqui a minha experiência, que é administração para mim, tá? Existe uma estatística de pessoas. Isso é um fato, tá, gente? Eu conheci pessoas que me falaram isso, que só fizeram por conta disso, tá? Existe uma estatística de pessoas que só fazem administração pelos seguintes motivos. Acham que é um curso fácil e não tem outro curso em mente. Não está perdido no mercado. É uma estatística. E eu não me sinto orgulhoso em dizer que fazia parte dessa estatística. Quer dizer, fazia 50%. Fazia sim, fazia não. Por quê? Quando eu estava finalizando o ensino médio, eu tinha um sonho de ser hacker. Olha só que interessante. Ninguém tem sonho em ser hacker, né? Mas é hacker do bem, tá, gente? Eu comecei ao meu processo de me formar, né, ser um hacker profissionalmente. Eu fiz técnica em informática no Instituto Federal da Bahia, certo? Concluí o curso e já estava caminhando para fazer ciência da computação, que era um outro nível, né, para chegar lá. Só que, infelizmente, eu não fui selecionado, eu fiquei na lista de espera e não fui selecionado. Eu passei aquele ano, já tem muitos anos isso, fiquei sem curso nenhum, parado, sem fazer nada, até que surgiu uma oportunidade. Para mim foi uma experiência muito boa, que foi um curso do Senai, que é de qualidade. Inspetor de análise da qualidade, para ser mais exato, que é um curso básico, né? É mais uma experiência, mais um curso de... para aumentar o profissionalismo, algo assim, algo que eles mesmos dizem, tá? Então eu fiz o curso e, sinceramente, foi a melhor experiência que tive em todos os cursos que fiz. Olha que eu já fiz muitos. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer administração. Então eu entrei no curso porque não tinha nada para fazer nesse curso básico e fui para o superior porque coloquei na cabeça, eu vou ser administrador. Gostei desse curso. Eu vou ser um administrador. Então, eu coloquei na minha cabeça e fiz o curso. Estou fazendo o curso. Estou no 5º período, estou no 5º semestre. Então, para essas pessoas que dizem que a administração é fácil, é só porque não tem nada, não tem outra opção, estão muito enganadas. Tudo é administração hoje em dia. Quando você acorda de manhã e planeja o que vai fazer durante o dia, já é administração, já está administrando. Então, a administração está em tudo. Só para vocês terem noção do quanto a administração é tão importante, existem várias vertentes de administração. A administração hospitalar, a administração de hotelaria, a administração pública, enfim. A administração é muito importante. Só para deixar mais claro ainda, a administração, para mim, é uma ciência fantástica. Ela é a base para uma sociedade mais equilibrada. É um instrumento de transformação do nosso mundo, como o professor acabou de falar agora. A administração não deve ser opção para quem não sabe que futuro profissional seguir, muito menos ser responsável pela formação de profissionais frustrados, tá? Então, esse aqui é meu relato aqui sobre o curso de administração. Muito obrigado pela oportunidade. Só mais um último ponto, Pro. Esqueci de falar sobre por que fazer administração na UFMT, né?
A FMT é a segunda maior instituição, mais bem reconhecida, né, aos olhos do MEC, segunda melhor instituição do sul extremo sul da Bahia, né? Nós estamos atrás apenas da UESC, isso é pelo nosso IGC. Curso de administração, mais uma vez certificado com a nota acima da média, né? E o curso de RH, nem se fala, né? Que já com 5, né? Aí a nossa nota, índice geral de curso, 5. Então, assim, é um curso que tem publicado muito, né? Muitas revistas, muitos congressos internacionais, alunos fazendo publicações, isso é normal no nosso curso, né? Congressos e revistas internacionais, inclusive agora no México, não foi próprio, no México tivemos um congresso nacional, congresso brasileiro, né? Então, assim, é um curso que, como o Ricardo falou, né? Não é um curso para quem não sabe o que quer, não, é um curso para quem já está maduro mesmo, certo? Outra coisa que ele destacou uma coisa muito legal. Ah, não sei o que eu quero fazer. Então, meu irmão, não venha para administração, não. Se você perguntar uma pessoa em Harvard, né? Um aluno lá em gestão de sistema de informação, ele diz, olha, eu quero fazer um software na área tal, eu quero ganhar 1 milhão antes dos 30 anos. Né? Ele já sabe qual é o software, onde ele vai fazer, o que ele vai fazer, quais são as disciplinas que ele precisa cursar. E Harvard, ele dá, inclusive, até essa abertura. Você pode escolher qual a vertente que você vai trabalhar em administração. É por isso que os caras estão na frente, né? Porque trata a administração como deve. Não se engane, não se engane, não. A administração é o curso. Outra coisa, curso de engenharia, né? Só para fechar. Já existe um curso de engenharia chamado administração camuflado, chamado gestão da produção. 20 a 25% de administração, que é muito, porque é muito cálculo. Gestão da produção, meu amigo Ricardo sabe disso, está fazendo aí. É muito cálculo, mas já temos aí de 20 a 25% em gestão. Curso de engenharia elétrica está entrando também. O curso de engenharia civil. Eu sou professor de pós-graduação em engenharia civil e eles estão procurando isso. E até os engenheiros, eles sabem que quando eles entram na área de administração, eles têm condição de ganhar mais, porque vamos dizer, a carreira na engenharia é restrita em relação à administração. Então, muitos migram para esse lado para poder ascender mais na empresa, certo? Então, assim, a administração está dando, vamos dizer, estão dando a César o que é de César. Né? A administração, realmente, ela está aí ocupando seu lugar no Brasil. Nos outros países, não, nem se fala, né? Estamos falando do Brasil, que os outros países já sabem muito bem o que é administração, né? E a gente ainda não, né? Mas já estamos acordando forçosamente. Então, a administração é a base de tudo, né, professor? Com certeza, meu amigo. Bem, a gente quer, assim, agradecer o espaço, né, que o professor Ricardo abriu para a gente, agradecer aos depoimentos do professor Sampaio, professor e de Ricardo, nosso aluno, essa questão, como ele colocou, né, quem não sabe o que quer, não adianta vir para a administração, porque com certeza vocês vão ver, ousadia, né, e como a gente vê, o problema do Brasil é gestão, e como todo curso que vocês entram, ele é específico, você já sabe onde vai trabalhar. A administração não, ele dá exatamente a guinada aos seus objetivos, então ele é muito mais complexo. Então tem que ser pessoas ousadas, né? Pessoas que saiam com competências e habilidades exatamente para responder o que o mercado está querendo. Ok? Obrigado, bora continuar aí prestando atenção no que o professor vai deixar para a gente de mensagem. Infelizmente, nossa aluna de RH não conseguiu entrar. Tá? Mas o professor deixou bem claro aí, né, o professor Ricardo está colocando o que é que o RH está fazendo com essa pandemia. Logo, né, por isso, né, vamos dizer assim, o nosso curso com 5 do ENAD, ele mostra exatamente a grande necessidade desse profissional no mercado de trabalho. Obrigado, Pro. Vamos lá continuar com essa palestra. Excelente palestra, obrigado. Muito bem, muito bem. Depois desse depoimento, a gente começa a se empolgar mais ainda com o curso de administração, porque assim, a administração nada mais é do que a capacidade de a gente orientar as pessoas para resultado. Isso é fundamental. E aí a gente vendo assim, né, a questão do pessoal da engenharia, o pessoal da advocacia, o pessoal da medicina, o pessoal da contabilidade, o pessoal da área da produção rural, né? Cara, se a gente começar a pensar bem, se eu sou formado em administração, eu posso ser tudo isso. Porque se eu sou formado em administração, eu tenho todo um conhecimento para coordenar pessoas para focar no resultado. Então, eu posso muito bem montar um escritório de engenharia, contratar um monte de engenheiro que vai trabalhar para mim. E eu vou ser um dono de uma empresa de engenharia e vou ganhar dinheiro. Eu posso muito bem montar um monte de clínica médica onde eu vou ter um monte de médico trabalhando para mim.
Porque eu, como administrador, eu fui desenvolvido, eu fui talhado, eu desenvolvi competências técnicas e competências comportamentais que me habilitam a pegar esse monte de pessoa e gerar resultado. E como muitos já falaram aqui, e a diferença dos alunos de instituições de grande porte, tipo Harvard e assim por diante, eu já tive o prazer de estar em Harvard, conhecendo a faculdade, a universidade lá, é que, como o professor falou, lá o aluno, quando entra, já sabe efetivamente o que ele quer, onde ele quer chegar. E é isso que eu já estava falando hoje na nossa conversa. Uma das competências hoje que o mercado exige, e exige porque é necessário, é a capacidade de eu definir efetivamente onde é que é o meu final. Então, outro ponto que eu queria trabalhar para vocês, e a pandemia nos trouxe, o mercado exige, é não perder tempo. A gente sabe que tempo é dinheiro, quanto mais eu fizer aquilo em menor tempo, melhor para mim. E isso exigiu muito, e exige hoje muito do profissional, principalmente daquele gestor do mercado, é a capacidade de eu gerir tempo, né? A gestão de tempo e tarefas. Pode mudar o slide. E quando eu falo em gestão de tempo e tarefa, é porque eu não posso perder tempo. Eu tenho que ser extremamente eficiente naquilo que eu vou fazer. Então, sempre que eu vou desenvolver, e isso é uma exigência também do dia a dia, e a gente viu isso na pandemia, à medida que a gente teve que trazer trabalho para o nosso ambiente de casa, o nível da competência que a gente tem que ser organizado nas nossas tarefas. Vocês, alunos, tiveram que ter ensino à distância, ter ensino remoto, e exigiu de você já sentiu na pele como esta competência é necessária. Eu tenho que utilizar procedimentos que contribuem para a finalização das atividades. Se eu não tenho um procedimento, eu vou sentar aqui hoje, eu vou assistir minha aula, depois da minha aula eu vou fazer determinadas atividades, vou fazer determinados exercícios. Se eu não desenvolver esta competência de criar procedimentos, de ser eficiente, buscar maneiras de realizar atividades cada vez mais rápido, eu não consigo gerenciar o tempo. Então o mercado não permite mais aquela pessoa que vem com aquela desculpinha furada. Eu não tive tempo para fazer. Quem não tem tempo é porque não tem um método que gerencie esse tempo. Aí a gente começa a fazer aquelas analogias, né? O quanto tempo você gasta com o celular? Quanto tempo você gasta assistindo novela? Cara, não tem como a gente gastar o nosso tempo com essas futilidades que não vão agregar nada. Se o tempo que eu gasto assistindo uma novela eu estivesse gastando desenvolvendo uma leitura ou participando de alguma atividade, seja numa palestra, seja numa reunião junto a uma associação comercial, seja conversar meia hora com um empreendedor, alguém que tem um negócio, para entender o que ele funciona, eu teria muito mais. Hoje o mercado quer agilidade, o mercado não quer pessoas que fiquem lá enrolando, fazendo 2, 3 vezes a mesma coisa. E o pior é que as pessoas não reclamam em fazer 2 vezes, 3 vezes a mesma coisa, mas reclamam quando são chamadas a atenção para falar o seguinte: vem cá, antes de sair fazendo as coisas, pensa como é que tu vais fazer. Isso é gestão de tempo, isso é gerenciar tuas tarefas, isso é ganhar eficiência. Isso tem método, procedimento. Eu, quando sento aqui na minha estação de trabalho, onde eu estou aqui na minha casa, onde eu tenho aqui minhas 4 telas de computador, eu tenho que fazer meu trabalho durante a manhã, eu tenho o meu programa no meu celular que diz o seguinte: das 8 da manhã ao meio-dia, ninguém no meu celular toca, nem vejo que toca. Por quê? Eu criei um procedimento que durante esse horário da manhã eu tenho que desenvolver uma série de atividades para poder terminar as tarefas. E isso me permite pegar a caneta às 6 horas da tarde e largar. E não faço mais nada depois disso. Só, obviamente, dar palestra para vocês aqui hoje. Pode passar o slide para mim? Outro ponto que a gente vê muito forte no mercado, aí, uma competência muito predominante, é a questão da autonomia. O que é ter autonomia? Autonomia está muito ligada à seguinte questão: não ficar esperando os outros. Não se limitar a normas de outros para alcançar o meu resultado.
e é diferente de infringir a lei ou infringir procedimentos. É efetivamente eu dar um jeito. Isso está muito ligado, de repente, mas eu tenho meu chefe diz o seguinte, se eu tomar uma decisão sem perguntar para ele, eu posso ser punido. Mas tem um momento que não tem como. De repente eu estou negociando o fechamento de um contrato com o cliente e o cliente diz, eu quero pagar em 3 vezes, eu fecho agora. Mas a tua política dentro do teu trabalho é fechamento só em 2 vezes. Neste momento, tu puxa a autonomia para ti sobre essas normas, porque o teu objetivo é fechar esse negócio. Então, nada impede, desde que não infrinja a lei e não gere prejuízo para a empresa. Isso está muito ligado a também conhecer as suas potencialidades e como é que eu uso elas para não depender dos outros, né? O que é isso? A gente começa a verificar em pequenos gestos. Imagina, a gente vai para uma festa, a gente é convidado para uma festa, aí os amigos, vamos todo mundo no carro, aí tu toma a decisão. Não, eu vou com o meu carro. Ou eu tenho meu celular carregado porque eu tenho autonomia. Se eu quiser ir embora, eu vou com o meu carro embora, ou vou chamar um Uber ou um aplicativo para me mandar, para levar para minha casa. Então, eu tenho que saber o que eu posso fazer para não depender dos outros. Eu tenho hoje uma grande dificuldade em manusear o Excel. Então, eu fico muito dependente de um terceiro desenvolver as minhas planilhas ou atualizar as minhas planilhas. Cara, não pode, tem que buscar autonomia. Como é que eu busco autonomia? Eu vou aprender Excel. Mas é um curso muito caro. Baixa na internet, vai mexendo, a gente tem que mexer, vai fazendo. À medida que tu vais fazendo, tu vai sentindo necessidade de buscar mais informação que vai nutrir essa tua deficiência e tu gradativamente vai começar a desenvolver essas competências e vai ser mais autônomo nas coisas. Pode mudar, por favor? Outra característica que hoje é muito predominante e está muito ligada à questão da administração, próximo slide, isso. Está ligada à questão da liderança, né? Como a gente viu, a administração, eu não administro empresas, eu não administro negócios, eu administro aquilo que compõe a empresa, que são as pessoas que fazem o negócio funcionar. Então, a minha capacidade de liderança está muito ligada à medida que eu consigo transparecer para esse meu colaborador que, se ele precisar, tem alguém para apoiá-lo. Então, mas é só quando necessário. Eu botei ali, quando necessário, apoie os seus colaboradores. Isso é importante. Mas toda vez eu ter que fazer as coisas para os meus colaboradores, eu estou começando a ser não competente no meu processo de liderança, né? Então, hoje a gente vê, uma coisa que o mercado vê muito e preza muito, é a minha capacidade, isso para mim é coisa predominante da liderança, de a hora que a coisa vai dar errado, ou se deu errado, puxa para ti. Puxa para ti a responsabilidade. O mercado valoriza muito a capacidade de eu assumir a responsabilidade para resolver problemas. Deu errado, o que eu vou fazer? Nós tivemos aí um problema técnico no início da nossa palestra, 6 horas acabou a luz na minha casa. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Eu vou ter que puxar essa responsabilidade para mim? Pega o celular, conecta 3G, usa a imagem, a própria luz do notebook para poder projetar alguma luz aqui para mim. Deu sorte que a luz lotou, mas eu tive que resolver o problema, eu tenho que assumir isso aí. Isso valoriza, porque à medida que eu puxo a responsabilidade para mim, eu tenho que me mexer. Se eu me mexo, eu consigo resolver as questões. Principalmente, a gente tem que pensar que eu tenho muitas pessoas ao meu redor. Então, investe tempo na orientação. O grande ponto que eu vejo no dia a dia da ação de uma competência que está ligada à liderança é que eu invisto tempo para pegar o meu colaborador e orientar ele. Porque se eu sei que o meu colaborador bem orientado naquilo que ele tem que fazer, eu não vou ganhar tempo, eu não vou perder tempo. Mesmo que a gente pense assim, mas eu vou gastar 1 hora do meu tempo, eu podia estar lá fechando uma meta maior na minha empresa, podia estar desenvolvendo um outro projeto, mas estou aqui perdendo meu tempo. Não estou perdendo meu tempo. Eu estou perdendo tempo e, de repente, perdendo algo neste momento, para que eu possa, no médio e longo prazo, ganhar um bom colaborador, um bom colega orientado. Eu com certeza eu sei que não vai refletir no resultado negativo para o meu negócio ou para a minha atividade. Vou passar o slide, por favor. Outra competência que a gente vê muito bem, isso a gente vê e lida diariamente, é negociação.
a capacidade de negociar. E aí a gente começa a verificar, tá, vou fazer um curso de negociação, então não basta apenas saber técnicas de negociação. Tá? É importante a gente desenvolver estratégias que levem a gente a alcançar os nossos resultados. Mas, principalmente, para que eu possa chegar a um processo de negociação, a desenvolver essa capacidade de negociação, aqui fica um ponto. Eu tenho que saber os meus limites, tanto os máximos quanto os mínimos. Que à medida que eu sei efetivamente os meus limites, eu sei ter condições de negociar com pessoas, né? E a gente negocia com o professor, negocia com a família, negocia com o funcionário, negocia com o chefe, negocia com o cliente. Mundo hoje é negociação. Só que muitas vezes as pessoas querem aquela negociação ganha-perde. Aí eu quero, para eu ganhar, eu tenho que ganhar, aquela sensação de ganhar. A gente tem que saber que no dia a dia do mercado, aquela pessoa que eu estou negociando, ele pode ser o meu parceiro, eu posso continuar negociando com ele, eu posso em algum outro momento ter que negociar de novo em relação a isso, né? Então a gente tem que entender que a negociação tem que ser tão boa para mim quanto para outra pessoa. Porque se eu tenho empresas que negociam e negociam positivamente, eu tenho um crescimento de todo o sistema, todo o ecossistema. Envolve pessoas para fortalecer a negociação. Quando eu falo em envolver pessoas, é o seguinte, negociar também está muito ligado a ter pessoas ao meu redor, né? A gente sempre fala que quem tem crédito, quem conhece pessoas tem crédito na praça, né? É importante a gente envolver pessoas que podem contribuir nesse processo de negociação. Diferente de usar pessoas, a gente utiliza pessoas. A gente fala muito em network, rede de relacionamento. A rede de relacionamento é hoje um ponto muito crucial no momento que a gente vai iniciar um processo de negociação. Porque se eu consigo convencer determinada pessoa que faça uma triangulação num processo de negociação, isso facilita muito o meu resultado final. Por isso que eu falo, envolva pessoas nesse nosso processo de negociação. Outra característica que eu vejo, e aí praticamente a antepenúltima característica de comportamento, muito associada, pode mudar o slide, é a relação do pensamento estratégico, né? Quando a gente fala que nós temos que desenvolver o pensamento estratégico, né, efetivamente saber quais são as atividades que eu tenho que desenvolver ou tenho que cumprir para a gente atingir um determinado resultado. Então, vocês, do segmento de administração, quando a gente fala em planejamento estratégico, né? Eu tenho que desenvolver um planejamento estratégico, a gente pensa até que é uma coisa muito louca, né? Mas difere um pouquinho do pensamento estratégico, porque o pensamento estratégico, sim, eu nunca vou dar um passo sem saber as consequências que tem nesse passo. Eu nunca vou desenvolver ou vou pensar o que eu tenho que fazer efetivamente sem saber antes o que eu quero atingir. Ninguém vai sair para uma viagem sem saber o destino dessa viagem. Ao mesmo tempo que eu defino as atividades que eu tenho que cumprir, à medida que eu vou cumprindo, eu tenho que também avaliar a estratégia. Lembre-se que estratégia é como eu tenho que fazer para chegar em um determinado lugar. Se eu não tenho esse pensamento estratégico, a gente chama de soft skill, esse comportamento de antes de eu entrar em ação para chegar em um determinado lugar, eu tenho que parar e pensar. Essa é uma competência que hoje eu vejo pouquíssimas pessoas terem desenvolvido, porque hoje, principalmente os jovens, eles são muito imediatistas. A gente dá uma atividade, dá uma tarefa para ser cumprida, ou joga um desafio, a primeira coisa que eles fazem é sair fazendo. Isso é diferente de ter um pensamento estratégico. Pensamento estratégico muito bem, vamos analisar o cenário. É a capacidade de eu olhar de longe. À medida que eu consigo olhar de longe, eu consigo ver várias variáveis, eu identificar as variáveis que envolvem. E à medida que eu começo a verificar as variáveis, eu também consigo verificar quem são as pessoas ou os elementos envolvidos nesse processo que eu tenho que desenvolver. Às vezes são atividades
que eu tenho que descrever para ter uma maior probabilidade de gerar esse resultado ou alcançar esse resultado. Por isso que é importante monitorar essas variáveis. Se eu não tenho esse pensamento estratégico, eu esqueço uma série de fatores que depois já deu errado, o governo não deixou fazer, os juros do banco estão muito altos. Calma aí, mas se eu tenho um pensamento estratégico, tenho uma ação estratégica, eu também tenho que prever as variáveis que estão envolvidas nesse processo. Bom, penúltima competência que eu queria passar para vocês é a questão, e para mim aqui é uma coisa muito, muito difícil de ver hoje no aluno que sai do curso de administração ou da juventude em si, que é a capacidade de aprendizagem ativa, o que a gente chama de saber aprender. Eu tenho que aprender sozinho, eu tenho que saber onde é que estão as informações, eu tenho que ter a competência de buscar essas informações. Por ter esse sentimento de imediatismo, muitos querem tudo mastigado, não adianta. Eu preciso saber o que eu preciso aprender, o que eu preciso saber de informação para tomar uma determinada decisão. Eu quero montar um negócio. Eu posso muito bem hoje montar um negócio e quebrar a cara. Eu posso muito bem montar um negócio e buscar uma informação. Como é que eu vou aprender com esse negócio? Antes, eu quero montar uma empresa de venda de brigadeiro para poder pagar minha faculdade. Eu vou lá e ver lá na brigadeiria, vou lá na lanchonete, vou ver qual produto estão vendendo, vou buscar informações, tanto de fornecedores, clientes, concorrentes, para eu poder aprender sobre aquela determinada situação. E se for necessário, eu vou lá investigar mais a fundo, eu vou botar a mão na massa, eu vou produzir o brigadeiro, e eu tenho que aprender com os outros, eu tenho que olhar como é que os outros estão fazendo. Vocês aí que estão me ouvindo, que são alunos de administração, quanto mais eu explorar os professores fora da sala de aula, quanto mais eu desenvolver e buscar esse conhecimento, é aprender a trabalhar muito mais, ou buscar mais além daquilo que os professores passam em sala de aula, sentar com eles com o intuito de transformá-los eles não apenas de professores, mas curadores do conhecimento de vocês, e vocês aprenderem o que é uma curadoria de conhecimento. Saber onde é que eu posso buscar informações. Eu quero hoje desenvolver uma habilidade que é criação de gado. Eu tive essa semana conversando com muitos produtores de pecuária da região do Tocantins, e começou a me dar vontade, eu vou começar a criar boi. Mas peguei. Eu tenho que aprender com essas pessoas, e à medida que eu começo a conversar com essas pessoas, eu começo a interagir mais, conhecer mais o assunto. Então, se eu quero efetivamente desenvolver um empreendimento da área de pecuária, eu posso, desde que eu saiba quais são as informações que eu preciso saber, eu preciso saber onde é que eu tenho essas informações, onde é que eu consigo colher. A internet hoje, pelo amor de Deus, eu consigo aprender qualquer coisa através da internet. E se eu preciso saber um pouco mais, eu sei onde é que são as pessoas, onde é que as pessoas estão para eu poder buscar essa informação. E a última competência que eu queria passar para vocês aqui é a competência ligada ao pensamento analítico. E o pensamento analítico está muito focado na questão de olhar a informação. O analítico é muito ligado assim, tirar o sentimento da fórmula, né, da situação como variável, e ver os números crus. Então, está muito ligado à minha capacidade de suportar situações de risco, situações que podem dar errado. Quando eu falo em pensamento analítico, eu friamente analisar situações. Cara, eu vou abrir um negócio de pastelaria ou vou abrir uma lavação de carro? São duas alternativas que têm impactos muito grandes na minha decisão. Quais são os riscos associados? Eu vou tirar o glamour, eu vou tirar o coração dessa situação. Então, é a capacidade que eu vejo aqui de vocês tirarem a emoção, o coração na tomada de decisão e ver friamente os números, ver friamente os riscos associados. Muitas vezes, a gente se apaixona por uma ideia, se apaixona por uma atividade, se apaixona por um negócio, e essa paixão tira da gente essa capacidade de pensar analiticamente nas tomadas de decisões.
Então, tomar decisões com base na avaliação de risco, com base em informação, isso é extremamente crucial hoje em dia. E para a gente encerrar, eu queria deixar então essa mensagem, essas palavras de inspiração aí do Robert Half, que fala o seguinte, que a combinação de trabalho duro, e trabalho duro é botar a mão na massa, trabalhar, botar o braço para funcionar, e trabalho inteligente, a soma desses dois trabalhos é trabalho eficiente. Ser eficiente é efetivamente botar a mão na massa, mas antes de botar a mão na massa, usar esse músculo aqui, que é a cabeça. Então, o que eu quis passar para vocês dessas competências, a gente começa a verificar que muitas vezes eu não preciso ter uma formação acadêmica formal apenas. É fundamental que eu tenha essa formação acadêmica, mas ela é apenas o ponto do iceberg. Eu tenho que começar a perceber que eu tenho uma série de outras competências que, se eu não desenvolver, eu posso ficar para trás. Porque eu conheço, e vocês provavelmente devem conhecer, muitos empreendedores, muitos empresários bem-sucedidos que não tiveram uma formação acadêmica formal, mas tiveram uma formação comportamental dura na sua vida do dia a dia que fez com que eles desenvolvessem os seus negócios. Mas, se eu tenho competências técnicas desenvolvidas através do meu estudo, através de uma formação formal, e ainda acrescento a isso toda a minha competência de saber fazer as coisas acontecerem, de entrar em ação de uma maneira coerente, eu gero muito mais resultado no meu dia a dia. Então, começa a pensar que não adianta mais apenas botar o braço. Por falta de algumas competências, eu tenho que botar muito mais esse braço. Mas à medida que eu desenvolvo essas competências e coloco isso aqui para funcionar, a inteligência para funcionar, eu com certeza vou ser muito mais eficiente e gero muito mais resultado. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Excelente, professor. Muito obrigado pela palestra, tá bom? Eu acredito que tenha acendido uma luzinha aí na nossa cabeça, tá? Para os estudantes de administração, outros cursos também que talvez estejam nos acompanhando e outras pessoas também convidadas. Eu acho que agora dá para abrir para as perguntas, né? E já temos a primeira aqui. É de Edson Júnior. Professor, qual é o melhor momento para realizar o planejamento estratégico da empresa? Boa pergunta, boa. Não existe momento. Tá? Toda empresa precisa fazer um planejamento estratégico. Né? Quando a gente fala em planejamento estratégico, se eu monto uma empresa e uma empresa não sabe aonde ela quer chegar, quais são os resultados que ela quer obter em relação a lucro, que a gente fala em resultado é lucro, é dinheiro no bolso. Ela não vem me dizer, eu vou estabelecer o faturamento. Não adianta, tem empresas que faturam milhões e não tem nada de lucro. Então, à medida que eu defino o meu resultado, eu consigo desenvolver o como é que eu vou chegar nesse resultado. Então, o melhor momento é o quanto antes. Se eu já tenho um negócio funcionando e não tenho planejamento estratégico, e aí vamos dizer que planejamento estratégico é planejamento. Aí falo planejamento estratégico de 10 anos, de 15, não, planejamento estratégico é o seguinte, define um prazo desse plano. E esse plano deste prazo é para atingir determinado resultado. Agora para e senta. Quais são as variáveis que o teu negócio sofre interferência? Como é que o teu negócio funciona? O que o teu cliente quer? O que o teu fornecedor pode fornecer? O que a concorrência está tendo? Qual é a tendência desse segmento? Então, à medida que eu sento e começo a olhar o meu negócio, não apenas para dentro, mas também para fora, eu começo a verificar todas as variáveis, tanto aquilo que eu sei fazer de positivo e aquilo que eu tenho que ainda melhorar o meu processo interno, quando também olhar lá fora aquilo que eu posso ter de oportunidade, mas também aquilo que pode ameaçar meu negócio. Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, o momento é o quanto antes. A próxima pergunta é de Douglas Bonfim. Ele diz o seguinte: professor, o planejamento, tanto na esfera estratégica quanto operacional, ainda é ignorada nas pequenas empresas. Como o administrador pode orientar nessa mudança de cultura?
Aí a gente começa a entrar um pouco na parte técnica, né? Porque a gente sabe que tem o planejamento estratégico, operacional e tático, né? Então, a gente começa a perceber que as empresas, as pequenas empresas, elas muito mais estão no fazejamento do que no planejamento. Então, uma das maneiras de eu, administrador, começar a mudar um pouco essa cultura é à medida que eu apresento para o proprietário da empresa, para o dono dessa empresa, o quanto que ele está deixando de ganhar ou o quanto ele está perdendo de dinheiro. Em relação a retrabalho, a mau posicionamento, a definição de custos elevados em logística, a contratação de pessoal sem ter definido efetivamente qual é a função que cada um tem que fazer, à medida que eu começo a perceber que a minha empresa não tem métodos ou procedimentos adotados, logo é ineficiente. À medida que eu começo a mostrar para ele que esse empresário está perdendo dinheiro, ele vai mudar. Porque a gente só consegue mudar essas pessoas nesse momento ou pelo amor ou pela dor. Para o empreendedor, a dor é no bolso. Então a gente começa a perceber e começar a interferir à medida que eu, administrador, consigo colher dados da empresa, à medida que eu consigo organizar as informações da empresa e mostrar para ele, o quanto tu estás perdendo dinheiro, ou quanto tu podia estar ganhando dinheiro se tivesse definido a tua trajetória, definindo teus objetivos, definindo todo o teu rumo, definindo a organização da tua empresa para que ela pudesse gerar mais resultado. Muito bem. Temos mais alguma pergunta, produção? A Jennifer Silva disse amei. O Antônio, parabéns, excelente palestra. E um ponto aqui que eu quero deixar para vocês, assim, principalmente quando a gente começa a querer desenvolver essas competências de comportamento, né? O comportamento, ele é uma ação. Eu só consigo desenvolver comportamento quando eu começo a entrar em ação. À medida que eu entro em ação, eu começo a perceber como é que eu estou funcionando. Então, sempre que vocês se depararem em determinada situação, façam uma pergunta bem simples, né? O que eu posso fazer para? Essa pergunta para mim é mágica, porque essa pergunta faz com que vocês tirem a bunda da cadeira e entrem em ação. E aí, quando vocês vão entrar em ação, vocês vão começar a perceber que falta para vocês algumas dessas competências. Porque a pergunta é: o que eu posso fazer para aumentar as vendas da minha empresa? O que eu posso fazer para diminuir o custo de operação do meu negócio? O que eu posso fazer para conseguir uma reunião com o Roberto Justus? Quando eu faço esta pergunta, eu começo a me provocar a entrar em movimento. Eu tenho que falar com fulano, eu tenho que buscar novos produtos, eu tenho que planejar melhor. Então, tu começa a desenvolver uma série de movimentos. E à medida que começa a movimentar, eu começo a... O que eu faço agora? Quando tu começa a se perder, é porque existem algumas competências que ainda não foram desenvolvidas. Então, se eu quero falar com o Roberto Justus, eu preciso começar. Mas eu quero falar para quê? Qual é o objetivo disso? Porque não adianta falar por falar. Então, eu já estou começando a desenvolver uma competência focada no resultado. Mas quais são as pessoas que eu conheço que, de repente, conhecem ele e conseguem fazer essas conexões? Qual é o plano? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar informação? Onde é que o Roberto Justus trabalha? Quais são os seus negócios? Onde é que ele está? Onde é que ele mora? Então, olha só a movimentação de competências que eu tenho que ter à medida que eu quero responder uma simples pergunta. O que eu tenho que fazer, ou o que eu posso fazer, ou o que eu tenho que fazer para? Essa é uma pergunta que movimenta vocês. Muito bom, professor. Antes da gente encerrar, vamos fazer alguns agradecimentos, né, ao pessoal, à família que se esforçou muito para que isso acontecesse, para que isso se tornasse realidade. Primeiramente, agradecer a todos os alunos aos alunos do 7º semestre, né, ao Matheus, que elaborou toda a divulgação do material, a Lavínia, a Amanda, Murilo, o Kevin, a Deisiane, tá? Agradecer também a professora Marinara, tá? A professora Anirã e a Elba, certo?
E também, claro, a todos vocês que nos assistiram até aqui, que nos acompanharam até aqui, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Tá? Espero que esse evento, de uma forma geral, tenha proporcionado para vocês um mar de conhecimentos. Tá? Levem com vocês, tá? Pratiquem tudo que aprenderam aqui hoje, tá bom? E, claro, como deixar passar. Obrigado, professor. Excelente palestra. Tá? Espero que o senhor possa nos presentear com mais palestras, tá? E, claro, espero também que me convide de novo para ser o mestre de cerimônias. Tá? Elba, quer falar alguma coisa aí? Para a gente poder encerrar? Apareça. Elba, acho que o seu áudio está mudo. Não, ainda está mudo, Elba. Elba teve um probleminha técnico. Vamos ver se ela consegue resolver. Professor Sampaio, ainda está aí? Ela entrou de novo. Eu acho que dessa vez... Elba está brigando com o microfone. Professor Sampaio, gostaria de colocar alguma coisa? Será que agora vai, Ricardo? Agora foi. Vai lá, Elba, o palco é seu. Então vamos lá. Gente, desculpa que a gente está no mundo virtual e essas quedas de internet, né? A professora Niran, infelizmente, está aqui chateada, que teve que reiniciar o computador, que a internet dela caiu exatamente no momento que ela queria falar com vocês. Mas, assim, já passou para a gente agradecer, como já foi, Ricardo já colocou aí, né? Gratidão a todos, né? Em especial o pessoal do 7º, Matheus, né? Lavínia, Murilo, Amanda, eu fico com medo de esquecer alguns nomes, Deisiane, todos, então, tá? Quem está também presente, eu não poderia deixar, assim, de parabenizar, como eu sempre disse desde o início, a mentora dessa semana, que foi a professora Niran, que ela abraçou, sonhou e realizou, juntamente com vocês, que abraçaram o sonho dela, então, parabéns, professora Niran, e juntamente com ela, a nossa equipe, professora Marinara, professora Lisane, professor Sampaio, né? Do que a gente assistiu como professor Sampaio, a gente teve a honra de assistir uma palestra e a gente ficou encantado. Eu falei, não, eu quero o professor Ricardo na semana do administrador. E a gente teve que fazer algumas alterações de datas e ele prontamente na sua agenda, não, eu posso, confirmado. E no início da palestra hoje, o pessoal vai começar a que horas? Eu aguardo só mais um pouquinho. A gente tinha certeza que a energia iria voltar, tá? Para ele fazer exatamente o que ele fez na palestra, que a gente ficou encantado. Então, muito obrigada, professor, essa gama de conhecimentos. Foi esclarecedora, muita coisa que às vezes a gente tem que trazer alguém de fora para a gente abrir um pouquinho, né? Os horizontes do nosso alunado, mas eu creio que eles já estão no caminho, mesmo porque eles estão na Madre Thaís, estão com o nosso corpo docente, né, que a gente pensa à frente, exatamente nesse mercado, o que é que venha a surgir daí e deixar eles preparados. Então, nesse momento é de gratidão, de agradecimento a Deus, né, por ter concedido todos estarem aqui presentes hoje no final dessa semana e ainda sair com essa enorme bagagem de conhecimentos, tá? Não poderia deixar de agradecer. E a pessoa que fica aí nos bastidores, mas que todo mundo conhece pelo nome, que é Janine. Gostaria que você se apresentasse aí, Ninha, aparece aí. Sem ela, nada disso teria acontecido, gente. Ela está ali escondidinha, mas está aqui atenta a tudo e a todos. Eu quero, assim, de coração, dar um beijão, né, nessa grande profissional competitíssima, para mim, TI é Janine, então, assim, muito parabéns,
obrigada por estar presente no nosso evento também, tá? Então, olha, a gente está finalizando a semana do administrador, mas nosso canal, aí, Nini, beijo, linda. Essa mulher é poderosa, viu, gente? Se espelhe nela. Então, assim, a gente está acabando a semana do administrador, mas curtam o nosso canal, a gente vai estar sempre, de agora em diante, né, vocês criaram, agora o Instagram está aí, nos sigam, a gente vai ter algumas lives, as propostas também por alunos, né, a ideia é aluno também estar fazendo a sua live, mostrando o seu empreendedorismo, né, a sua bagagem, o que é que vocês têm para passar para todos nós. E quem não conhece a Mari Thaís, volto a fazer o convite, né, apareça, a gente está em aula virtual, mas a gente está tendo algumas aulas presenciais, nos contate conosco, a gente marca um horário que você pode assistir uma aula gratuita, conhecer nosso quadro docente, tirar as dúvidas, tá bom? E corra logo para ter essa bolsa, tá? É até 5 de dezembro, tá certo? Então, um beijão para todos vocês e boa noite para todos nós. Boa noite a todos. Bom fim de semana para vocês, tá? E até a próxima, tá? Beijão.